Tá aberto. Bom dia a todos. Havendo quórum regimental, declaro aberta a sessão, essa sessão ordinária da segunda Câmara Civil, hoje, 15 de junho. Essa é a 15ª sessão por videoconferência. Pergunto se todos, se alguém tem dispensado a leitura da ata, conforme a praxe. Está todos de acordo com a dispensa? Pleno acordo. Então, a leitura de acordo por algum dos colegas? Desembargador Wellington, eu estou com um problema aqui com o meu também, que ele está sumindo. Pode ir iniciando, doutora Poliana. Eu vou consertar aqui e volto. Pois não. Então, tem muito problema aqui no... Desembargadora Socorro. Tem leitura de acórdão? Desembargadora Socorro, a senhora tem uma leitura. Leitura para o final, por gentileza? Pois não. Então, vamos fazer os adiamentos. Eu pergunto da secretária quais os processos serão adiados. Desembargador número 2. Número? 2, da pauta ordinária. Então, o número 2 é da pauta ordinária. Acho que é da minha relatoria, é isso? Sim, é porque está com pedido de vista desembargador Chalub, e ele informou que iria fazer o adiamento. Ler aqui, está muito... É o número 2, é uma apelação, não é isso? Sim. Apelação de aliança incorporadora. Está adiado esse processo. Está com o desembargador Chalub para fazer a leitura, não é isso? Não está adiado. Qual outro? O número 2 em mesa. Número 2 em mesa, também adiado. De quem é a relatoria? Relatoria desembargador Ari. O 2 e o 3 da relatoria. Embargo de declaração. Número 2. Sim. Distribuidora Rosenha. Este está... E Grandene. Grandene é embargante. Está adiado. Número 3 também? Também, desembargador. Também. Número 3 também, é Banco Safra. Esse processo é da relatoria... O segundo é do desembargador Ari Moutinho. O terceiro é também. Do desembargador Ari Moutinho. Está adiado também, número 3, em mesa. Qual outro? Tem mais um? Não, desembargador, somente. Pois não. Senhor presidente, deixa eu comunicar aos membros que o processo que eu deveria fazer a leitura de acórdão hoje, eu tentei, mas não consegui disponibilizar, então fica adiado para a próxima sessão. Pois não. Prosseguindo, como o desembargador Delcio já está presente, eu passo a presidência a ele. Desembargador Ari já está na sala também. Como? Desembargador Ari. Acabou de entrar. Então, desembargador Ari. Desembargador Ari com a presidência. Bom dia, doutora Poliana, bom dia a todos os colegas. Eu estou vendo todos vocês, mas não estou aparecendo na tela. Eu tenho que apertar embaixo, desembargador. É que no seu computador, a sua tela está desligada. Qual é? É na primeira? Tem um videozinho. Tem uma câmerazinha. Videozinho, tipo uma câmera. Aperte em cima dessa câmera, que aí vai aparecer sua imagem. Ela deve estar com um risco vermelho em cima dela, que é sinal de que ela está desligada. Interessante, não está aparecendo aqui. No canto esquerdo da tela. Todos vocês. Embaixo. No canto esquerdo? Embaixo. Embaixo, o senhor vai ver que tem um que é do microfone e outro que é uma câmerazinha. Nessa câmera, o senhor aperta em cima, que aí vai aparecer a imagem. Se tiver em inglês, está view, qualquer coisa assim. V-I-W. V-I-E-W. Não estou conseguindo já visualizar.
O senhor está com um desktop ou com notebook? É um notebook ou aquele computador de mesa? É computador de mesa. Nicole, então dá uma olhada. Verifica se a câmera está ligada atrás, na saída de vídeo. Que pode ser que tenha desligado. Às vezes, quando a gente mexe, a conexão da câmera com o computador. Mas nós estamos lhe ouvindo bem, presidente. Estão ouvindo bem? Sim. Muito bem. Se o senhor quiser continuar, nós estamos lhe ouvindo bem. Tudo bem. Então, nós vamos continuar. Eu gostaria que a doutora Poliana explicasse qual o processo. Desembargador. Número 9, desembargador. Canto esquerdo da tela, lá embaixo. Pronto, desembargador. Na imagem que eu mandei para o... Apareceu, o senhor já apareceu, desembargador. Pronto. Presidente, nós estamos lhe vendo. Sim. Está um pouco escuro, né? Aí, o senhor está contra, se mudasse a posição um pouquinho, talvez pudéssemos lhe ver melhor, mas nós estamos lhe vendo. O senhor está contra a luz. É, contra a luz. E agora? O senhor está irradiando luz. O senhor está irradiando luz em vez de receber luz. Eu não estou conseguindo ver nenhum de vocês, infelizmente. Agora, com relação a ver, em cima, do lado direito, tem uma gradezinha. Se o senhor apertar ali, aí o senhor vai visualizar todos nós na tela. E agora? Você já conseguiu? Conseguiu? Não, eu não estou vendo ninguém. Eu posso falar pelo celular? Seria mais fácil? Não, mas nós estamos lhe vendo e lhe ouvindo. O senhor pode continuar. O senhor está nos ouvindo? Doutora Poliana, estou ouvindo vocês muito bem. Doutora Poliana, Então, informe qual é o número do processo. Número 9, desembargador. Senhor presidente, antes de apregoar o número 9, eu gostaria de informar Vossa Excelência e a Corte que eu tinha uma leitura de acórdão para fazer, mas o SAGE está com problema. Eu não sou o relator originário, eu serei o redator para o acórdão, mas a secretaria não consegue enviar o processo para o meu gabinete, a fim de que eu possa inserir o acórdão, que já está pronto, para a fim de fazer a leitura. Já foi comunicado a TI, que disse que é um problema do SAGE que eles estão tentando resolver. Foi a mesma situação que aconteceu comigo. Eu não consegui inserir o acórdão para a leitura hoje. Mas na próxima semana faremos. Serão lidos na próxima semana. Eu queria pedir ao presidente... Então, número 9. Com licença, Edmado. Pois não. Senhor presidente, é que eu estou com um problema no meu computador. E o rapaz são dois, como eu também. O rapaz disse que está precário, eu consegui voltar agora. E eu queria pedir a preferência, enquanto está funcionando, dos processos que eu sou relator. Vossa Excelência pode dizer qual é o primeiro? Poliana, tu tens aí? Só um minuto, desembargador. Poliana anunciou o 9, né? Mas o 9, o desembargador, é aquele das construtoras que está pedindo o sobrestamento dos feitos. Não, esse eu não sou o relator. Eu digo os que eu sou o relator. Pois, diga qual o número na pauta, desembargador. Número 14, desembargador. Número 14. Parece que é o 14, o 18 e o 19. Isso, desembargador. Estou vendo aqui, o número 14. Então, trago a julgamento a apelação cível, que tem como apelante César Barreto Gonçalves, apelado Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. Conceda a palavra ao desembargador Domingos Chalub. Desembargador, esse processo é pedido de sustentação oral. Tem um advogado.
Doutora Andréa, Eduardo, inclua a doutora Andréa, por favor. Eu concedo a palavra. Ela não está na sala de espera. Só um Concedo a minutinho. palavra ao desembargador Domingos Chalub para deferir ou não. Mas quem tem acesso aí, por favor, à ementa? Eu estou tendo acesso. A doutora... Vossa Excelência quer que eu proceda à leitura, desembargador Domingos? Mas se ela não estiver presente aí por qualquer razão, se for razão técnica, ela vai ter o direito. Agora, eu não sei se ela é advogada do apelante ou do apelado. Desembargador, ela é... Deve ser do apelante. Já vou verificar. Deve ser do apelante. Qual é o número desse processo? Ela é do apelante. Qual é o Porque número o INSS não manda procurador para fazer sustentação. Qual é o número desse processo? O 14, desembargador Wellington. Obrigado. Ela apareceu agora na sala de espera. Pode incluir, por favor, Eduardo? Ok. Ela já está presente aí, doutora Poliana? Sim, doutor desembargador, ela está entrando já na sala. Como foi deferido pelo eminente relator, peço que ela diga o nome e a inscrição na ordem e tenha o tempo regimental de 15 minutos para fazer a sustentação oral. Doutor André? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu tive um probleminha técnico aqui, eu não consegui ouvir o voto e silêncio. Será que poderia... Doutora, a senhora é advogada do apelante ou da apelada? Do apelante. Aí, é que eu não estou tendo acesso ao voto. Eu vou... Vossa Excelência quer que eu leia, desembargador, a emenda? Vossa Excelência pode ler. Presidente. É interessante ouvir a advogada. Advogada primeiro fazer a sustentação. Mas é interessante ouvir a advogada. Primeiro ouve a advogada. Primeiro ouve, é porque tem alguns procedimentos que primeiro é dado voto e depois é feita a sustentação. Nesse caso, primeiro é feita a sustentação? No seu trabalho eles fazem assim, mas aqui é diferente. Ok, desculpa, excelência. Porque, então, com a palavra advogada, pronto, senão nós vamos perder tempo. Ok, excelências. Esse processo trata-se de um processo contra o INSS, onde a ação ela foi julgada improcedente, sem que o juiz tivesse analisado os quesitos complementares e a impugnação ao laudo, julgando improcedente a ação dessa forma, o que prejudicou, cerceando o direito da apelante de produzir as provas que entendia necessárias. Então, a gente tem um acórdão, inclusive, já da terceira Câmara, em relação a essa mesma matéria, onde já foi reconhecido o direito ao cerceamento de defesa e o encaminhamento dos autos para o juízo de origem, para que seja dado prosseguimento à instrução processual e respondidos os quesitos complementares e demais, inclusive documentos que foram juntados ao processo não foram apreciados pela magistrada oportunamente, Então, a gente pugna para que essa documentação retorne ao juízo de origem para que seja devidamente julgado e apreciada toda essa matéria, evitando, assim, o cerceamento de defesa. Seria isso, excelências, o que eu teria para sustentar. Eu agradeço a Vossa Excelência, devolvo a palavra ao eminente relator. Pode ler, desembargador Ari. Um minuto. Estou escutando. Eu vou proceder à leitura aqui conforme. Vossa Excelência, pode ler a ementa, por favor. Já estou localizando aqui, desembargador. Vou já ler. É o número 14. A ementa diz o seguinte: direito previdenciário e processual civil, ação acidentária, laudo pericial atesta pela inexistência de capacidade laboral. Requisitos não preenchidos
benefício indevido. O laudo pericial não identificou a existência de incapacidade laboral proveniente da lesão diagnosticada, razão pela qual entende-se que não deve prosperar argumento quanto à concessão do auxílio-acidente. A perícia tem caráter técnico de natureza médica, a qual realiza os esclarecimentos que somente poderão ser realizados por meio profissional habilitado, portador de conhecimento especializado. Recurso conhecido e provido. Como vota Vossa Excelência, desembargadora Socorro? Acompanho o eminente relator, senhor presidente. Desembargador Elci Simões. Eu já votei virtualmente, eu reafirmo com o relator, excelência. Proclamo o resultado por unanimidade de voto, recurso conhecido e improvido. Qual seria o próximo, doutora Poliana? A doutora Andréia tem um outro processo da relatoria da desembargadora Socorro. Mas vamos priorizar os processos do desembargador Chalub, que ele está com problema da internet. Ok. Então, vamos para o número 19. Doutora Andréia, eu solicito que a senhora saia e aguarde na sala de espera novamente, tá? Ok, obrigada. Número 18 e 19. 19. Seria qual? Desembargador. Isso aqui. Tentação oral é 19? Sim, desembargador. 18 e 19. O 18 e 19? 19 e 20, desembargador. Perdão. 18 é desembargador Ari. Tem a tela aqui. Bom, é o 19? É o 19, presidente. Trago a julgamento. Perguntar da doutora Poliana se tem sustentação oral. Sim, desembargador. Tenta pregoar primeiras partes, por gentileza. Trago a julgamento. É um agravo de instrumento que tem como agravante Eletroinstalações Limitada e agravado Amazonas Distribuidora de Energia Sociedade Anônima. Devolvo a palavra ao desembargador Domingos Chalub. Senhor presidente, eu gostaria que ficasse consignado o meu impedimento de participar desse julgamento. Pois não, desembargadora. Peço para a senhora secretária anotar o impedimento do eminente colega. Desembargador Delcio, então, irá votar. Desembargador, o 20 são as mesmas partes. Mas é melhor julgar separadamente. Separadamente. Tá. Mas eu já adianto que no 20º também estou impedida. Doutora Cristiane Eduardo, por favor. Desembargador Domingos, Vossa Excelência tem a palavra. O advogado que está presente é do agravante ou do agravado, está ambos? Se estão ambos com sustentação oral? Não, só do agravado, desembargador. Poliana Cristiano não tem. O advogado do agravado está presente, doutora Poliana? Não, do agravado, só um minutinho. Vou perguntar do Eduardo se ele se encontra na sala. Não, a Poliana está questionando no nosso grupo de WhatsApp aqui, com os advogados. Na sala que ela não aparece. Não está aparecendo? Se o advogado estiver ouvindo, para ele entrar em contato com a doutora Poliana por WhatsApp para esclarecer se o problema é técnico ou ele não está. Sim, doutora. Pode informar se o advogado já está habilitado? Eu estou entrando em contato aqui, desembargador. Caneta, por gentileza.
caneta eu te dei. Já jogaste para lá. Aí, nesse interregno de tempo, podia pregoar o 20 também, que eu acho que ele vai fazer também sustentação. Sim, desembargador. Inclusive, a mesma advogada. Então, eu vou apregoar o número 20. Agravo de instrumento que tem como agravante Eletroinstalação Limitada e agravada Amazonas Distribuidora de Energia, Sociedade Anônima. Relator, desembargador Hugo Chalub. Eu indago a senhora desembargadora Maria do Socorro. Vossa Excelência também vai declarar seu impedimento? Já adiantei, presidente, e peço permissão para me ausentar por uns 5 minutos, uma vez que não participo do julgamento. Desembargador, a advogada acabou de comunicar que não irá sustentar. Então, pode ser julgado os processos. Então, eu tenho a palavra ao desembargador Domingos Chalub. Quem foi que informou para a senhora, doutora Poliana? A própria advogada, desembargador. Mas não é um advogado? Não, doutora Cristiane. A advogada. Que é advogada da Amazonas Energia. Da Amazonas Distribuidora de Energia. Então, é para ficar registrado aí que ela não vai comparecer. Sim. Para depois não alegar. Sim, sim. Então, desembargador Ari, por gentileza, pode ler a ementa? Faço a leitura da ementa do processo número 19. Direito civil e processual civil, ação monitória, cumprimento de sentença. Apelação julgada, prestação de caução idônea, levantamento de valores. Apesar de constituído de pleno direito, o título decorrente de monitória não autoriza a definidade da execução, aplicando-se às regras de execução provisória no caso. Devidamente prestada a caução idônea, constata-se a possibilidade de levantamento dos valores constritados, mesmo porque a apelação já foi devidamente julgada, estando pendente de julgamento apenas os embargos de declaração não dotados de efeito suspensivo. Recurso conhecido e provido. Como vota Vossa Excelência, desembargador Elci Simões? Desembargador, é que foi uma caução real ou fidejussória ou bancária? Não ficou esclarecido se essa caução vai trocar um imóvel pelo valor em dinheiro constrito. Então, senhor presidente, eu fiquei em dúvida, mas não votei. Como eu fui convocado neste momento para participar do julgamento e não tive oportunidade de ler os autos, eu gostaria de pedir vista dos dois processos. Sim, senhor. Então, desembargador Elci, Vossa Excelência antecipa o voto ou vai esperar a devolução? Eu vou aguardar, Excelência. Aguardar a manifestação do desembargador Delcio. Tá. Para conhecimento dos advogados, eu vou... Bom, é a mesma ementa do outro, não há necessidade da leitura. Então, suspensos os julgamentos em razão do pedido de vista do desembargador Delcio. Qual seria o próximo, desembargador, doutora Poliana? Desembargador, é só para explicar que o número 20 também segue o mesmo entendimento meu. Eu já disse no início da minha fala, mas eu reforço exatamente, é um caso idêntico. Também peço vista. Desembargador também é da relatoria de desembargador Chalub. Qual é? Número 1, em mesa. Pois não. Número 1, em mesa. Não está disponível, Poliana. Número 1 não está disponível. Não está adiado esse julgamento. Teria outro? A doutora Poliana fez as anotações, não fez? Sim, desembargador. Sim, fiz as anotações. Da relatoria não fiz mais. Não tem mais do desembargador Chalub? Não, da relatoria dele, não.
Tá. Eu pergunto ao eminente colega, Vossa Excelência solicitou vista em 2 processos de minha relatoria. O senhor vai se ausentar agora, eu vou adiar o julgamento. O adiamento dos processos que eu pedi vista. Sim, Vossa Excelência pediu vista na sessão anterior. Vai devolver agora? O desembargador Chalub, no início da sessão, ele solicitou adiamento dos pedidos de vista dele. Pedido de vista excepcionalmente, depois de 2 sessões, alguns, porque eu não consegui ter acesso, por problema tecnológico. Desembargador, o Wellington já fez o adiamento, desembargador. Qual seria o próximo, doutora? Número 9. Vou apregoar aqui o número 9. É que eu estou com o computador e o celular com a letrinha pequena, muitas das vezes fica até difícil de proceder à leitura, mas com boa vontade vamos fazer. Em julgamento, o processo número 9, que é a continuação do julgamento. É uma apelação civil que tem como apelante Cartacho Empreendimentos Imobiliários Limitada, ainda como apelante Capital Roça Empreendimentos Sociedade Anônima e apelado William Oran Barros Calper. O desembargador relator, o desembargador Elci Simões, mas quem solicitou vista foi o desembargador Delsa, quem eu concedo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu já estou devolvendo os autos com uma manifestação por escrito. Desembargador, não quero lhe interromper, desembargador, desculpa. Um pedido de sustentação oral nesse processo. Quem é que pede a sustentação oral? É o apelado, desembargador. Deixa eu só concluir, senhor presidente, que eu acho que pode dar uma luz aí à questão do pedido de sustentação oral. Como eu estava dizendo, eu pedi vista para me manifestar exclusivamente sobre a questão de ordem de prosseguimento ou não do julgamento. Sua Excelência, o relator, desembargador Elci, entende que o julgamento pode prosseguir, apesar do IRDR, que hoje encontra-se com recurso especial tramitando junto ao STJ. Sua Excelência, desembargador Domingos Jorge Chalub, abriu uma divergência, na verdade, ele abriu a questão de ordem, dizendo que não era possível prosseguir no julgamento justamente por conta da existência do IRDR e do recurso especial, que ainda pende de julgamento. E aí eu pedi vista dos autos, estou trazendo uma segunda posição, acredito que circundado por Sua Excelência a desembargadora Socorro, que já se manifestou oralmente nesse mesmo sentido, senhor presidente, de que é possível, sim, prosseguir, porém, desde que não sejam julgadas aquelas matérias afetadas do RDR. Mas, como se trata de uma matéria de julgamento, senhor presidente, uma decisão a ser tomada pela Corte, ainda que em questão de ordem, eu faço até uma sugestão no final na minha manifestação em questão de ordem, de que os relatores desses processos retirem de pauta ou adiem, intimem os advogados para dar oportunidade que eles tenham conhecimento da matéria a ser discutida por essa Corte com relação ao prosseguimento da ação em questão de ordem, para que possam introduzir, querendo, nas suas sustentações, essa matéria. Então, o meu voto já está posto, senhor presidente, e também a sugestão de que sejam adiados para que os advogados possam ter a oportunidade de se manifestar também sobre essa questão de ordem que trata do prosseguimento ou não do julgamento. Eu agradeço ao eminente colega, devolvo a palavra ao relator para ver se ele acata a sugestão trazida por Vossa Excelência. Desembargador Elci, com a palavra. Sim, desembargador, eu penso que nós temos que entrar no consenso nessa parte, porque há muitos processos pendentes, a desembargadora Socorro já se manifestou, o Chalub entende que deve ser suspenso, e eu não posso ir contra. Se vocês decidirem, suspende-se tudo e aguarda o STJ se manifestar definitivamente sobre essas matérias. Eu acompanho, então, essa maioria que quer que o processo seja retirado de pauta e aguarde a solução do STJ. Não, desembargador. Não foi essa a posição do desembargador Delcio. A posição dele é que continue o processo nas matérias que não estão afetadas pelo IRDR, ou seja, o que dá para continuar nesse caso? Os danos materiais, que eles também estão pleiteando, não é isso, desembargador Delcio?
Exatamente. Existem 3 questões que foram levantadas no RDR, e essas 3 matérias, por força até do CPC, não poderiam ser julgadas, mas aquilo que não tratar dessas matérias poderia sim ser julgado na forma do CPC, inclusive, como Vossa Excelência já teve a oportunidade de se manifestar oralmente. Só que antes da Corte debater sobre essa questão, eu acho que caberia a intimação dos advogados para que tomem conhecimento de que essa matéria será debatida e decidida pela Corte, até porque eu entendo que deve prosseguir, Vossa Excelência também, em determinadas matérias, para que eles possam ter oportunidade de sustentar. Então, seria o caso de adiar para intimar, para que eles possam sustentar oralmente, querendo. Mas eles já não tiveram oportunidade de fazer a sustentação no momento da apelação? Não, nesses que eu pedi vista, foi antes de iniciar o julgamento. Tá, entendi. Perfeito. Para que ele se manifeste, tem que retirar de pauta. Nós não podemos despachar se tiver em pauta. Então, tem que retirar de pauta para fim concluso e fazer a intimação. É esse caso? Não seria mais célere simplesmente adiar e, uma vez que o processo estava pautado, a secretaria só cientificava os advogados e eles querendo, na próxima sessão, já trazem a manifestação e já participam da sustentação oral? Porque uma vez que não foi oportunizado antes, agora eles têm esse direito. Mas somente isso, porque com relação à questão de ordem, quem decide somos nós, não é? Sim, mas claro. A oportunidade de eles se manifestarem, isso é um direito. Eu observei, desembargadora Socorro, que o desembargador Vistante, o desembargador Delcio, ele pede que sejam retirados de pauta para dar ciência aos advogados da possibilidade do julgamento ou não, pelo que eu entendi na fala do Exatamente. Mas, desembargador Delcio, na sessão anterior que Vossa Excelência pediu vista, os advogados estavam presentes para fazer a sustentação. Então, é isso que eu estou querendo ponderar. Eu penso que tirar de pauta, certificar o advogado, isso nós vamos levar pelo menos 30 dias, enquanto que, simplesmente, se nós adiarmos, eles terão a oportunidade de já vir fazer essa sustentação querendo. Concordo, seria mais... Desembargadora, tem advogado aguardando para fazer sustentação oral. Mas eu a questão de ordem precede a sustentação oral. Essa questão de ordem... justamente. Decidida a questão de ordem, façamos a sustentação oral, porque simplesmente eu não entendo que não tem necessidade dessa retirada de pauta. É isso que eu estou ponderando. Mas a minha ponderação, senhor presidente, desembargador Delcio falou em retirar de pauta, o desembargador Elci também. Tem advogados, eles não podem falar sobre o assunto através de petição. Não, claro que não. A petição é somente para participar do julgamento. Nos casos que não tem sustentação oral, vai ficar com prejuízo. Esse é que é o problema. Tem que retirar de pauta. Não, veja bem. Posso falar? Pode, claro. Vossa Excelência, está com a palavra. Pois bem. O que eu entendo é o seguinte: neste processo, se foi levantado neste processo, é neste que nós vamos tratar. Se o advogado está na sala, ele pode falar. Sim. Nos outros, se nós decidirmos nessa, já não vamos mais ter problema nos outros, nem precisamos mais ouvir os advogados, vamos ouvir quem está na sala no processo específico que é nesse. Nós resolvendo se nós resolvermos nós vamos resolver nos outros também. Então, eu, inclusive, sou da mesma opinião da desembargadora Socorro e do desembargador Delcio. Quer dizer, a grande maioria já está feita. Mas o desembargador Delcio fala em retirada de pauta. Não é necessário retirar de pauta. Eu não falei em retirada. Falei em dar conhecimento ao advogado para que ele possa sustentar. Como ele está na sessão, ele já está tendo conhecimento, então ele fará essa sustentação. Porque a questão de a sustentação oral ela pode ser arguída a qualquer momento. A questão de ordem. Bom, em questão de ordem, eu tenho que colher os votos. Há o voto do desembargador Vistante Delcio, que ele pede que não apenas o sobrestamento dos autos, mas que sejam retirados de pauta, para que desse ciência aos advogados. Colho o voto
do desembargador Wellington. Senhor presidente, só para ficar claro, assim, na verdade, o que eu pretendi com a minha sugestão é dar conhecimento aos advogados para que eles possam sustentar, não necessariamente retirando de pauta. Se eles tiverem conhecimento, como disse a desembargadora Socorro, talvez o adiamento e a intimação através da própria secretaria de que foi adiado para, posteriormente, ser julgada a questão de ordem sobre a questão do prosseguimento ou não do processo, me parece seria suficiente. Porque hoje está presente na sala de sustentação um advogado, só que existe também a outra parte. E eu não sei se a outra parte teria interesse em se manifestar também com relação à questão de ordem. Agora, também temos que levar em consideração que esse processo iniciou na semana passada e os advogados, para sustentar, deveriam estar presentes. Aqueles que estavam presentes, como houve adiamento, eu não preciso intimá-los, né? Então, também acho que seria interessante só adiar, como disse o desembargador Socorro, para que o advogado possa se preparar para fazer essa sustentação, sem necessidade de novas intimações, entendeu? Perfeito. Tá certo. Então, nós vamos escolher os votos tão somente na questão para que todos os processos que nós sabemos que envolve essa situação de DR sejam adiados para a próxima sessão. Desembargador Wellington, Vossa Excelência acompanha o desembargador Vistante? Mas são vários processos. Eu entendo que, neste específico, se o advogado está presente, a questão de ordem pode ser levantada a qualquer momento. Então, foi levantada, pode ser na sessão. Então, nós podemos decidir nesse processo. Eu acredito que nós podemos decidir especificamente esse processo, essa questão de ordem. É essa a pergunta que eu estou indagando. Vossa Excelência acolhe a sugestão do desembargador Vistante para adiar o julgamento ele quer adiar. Eu acho que dá para prosseguir. Se os advogados estão presentes, dá para fazer. Eles não estão presentes. Senhor presidente, eu vou porque eles convergir. estavam preparados na semana passada para fazer a sustentação. Eu vou convergir com o Sua Excelência desembargador Wellington, que Sua Excelência tem razão. A questão de ordem pode ser suscitada em qualquer momento e basta dar ao advogado a oportunidade de sustentar. Está até no regimento interno. Então, eu vou convergir com Sua Excelência. Acredito que realmente o advogado estava presente na semana passada, ou deveria estar, porque o julgamento já tinha se iniciado. Foi dito durante a sessão que o pedido de vista era exclusivamente para tratar da questão de ordem, antes da sustentação, e acredito que o advogado teve tempo suficiente para se preparar. Mas também, se não tiver, ele vai ter oportunidade agora, teria oportunidade agora de se manifestar. Então, convido que Sua Excelência desembargador Wellington, no sentido de o julgamento prossiga na questão de ordem levantada, senhor presidente. Pois não. Desembargador Elci. Desembargador, a minha dúvida é que se esse julgamento pode ser fracionado, ou se nós podemos julgar essas questões que podem ser julgadas e extinguir a parte do dano moral sem julgamento do mérito, para numa oportunidade que for decidido no STJ, ele venha e entre com os danos morais, se for decidido no STJ. Então, extinguir, porque não tem elementos para dar os danos morais, e o resto que for possível se julga, porque senão vai fracionar. É possível fracionar esse julgamento? É possível. Pois é. Eu tenho essa dúvida, mas eu acompanho a maioria. Desembargador Chalub, como vota Vossa Excelência? Excelência, eu mantenho meu entendimento de que não pode ser julgado. Evidentemente que eu vou ficar minoritário, e como eu não me aprofundei no julgamento, os processos que eu tiver que votar, eu vou pedir vista depois da sustentação oral, evidentemente, já pedindo vista no mérito. Mas eu mantenho o meu entendimento que não pode fracionar o julgamento. Pois não. Como ainda é uma questão de ordem, eu posso votar. Eu vou, com devido respeito ao desembargador Chalub, acompanhar a maioria de que determinados processos podem realmente ser fracionados, ser julgados. Por isso, eu devolvo a palavra ao desembargador Elci para deferir ou não pedir sustentação oral. Eu defiro, Excelência.
prazo de 15 minutos. Senhor presidente, mas como a Corte decidiu que vai prosseguir, Sua Excelência, o relator está trazendo em seu voto matérias que, na verdade, segundo o entendimento da maioria, não poderiam estar sendo julgadas. Talvez fosse o caso de Sua Excelência retirar, aí sim, retirar de pauta para fazer o ajuste no seu voto, né? Porque Sua Excelência está trazendo um voto contemplando matérias que foram objeto de RDR, né? E aí, eu não sei se seria o caso de prosseguir no julgamento com essas questões. Ó, nulidade da cláusula de tolerância, congelamento do saldo devedor, dano moral em decorrência de atraso na obra. São as 3 matérias suscitadas no IRDR. E aqui tem uma questão aqui de tolerância, cláusula de tolerância, né? É verdade. Mas embaixador, eu sei como Vossa Excelência se manifesta na questão desse julgamento, que há matérias que estão atingidas pelo incidente de resolução de demanda repetitiva. Nesse caso específico, não há, me parece, dano moral. Eu estou vendo aqui. A sentença... Não, mas a cláusula de tolerância. A tolerância, exatamente, tem. Faz parte. Mas aí, nesse caso, então, vocês defendem que seja retirado de pauta? Não, desembargador. Julga-se somente aquilo que é possível. É o julgamento fracionado. O que é possível julgar? A situação do dano material, se julga o dano material. Pois é, Excelência, mas o voto dele está tratando de todas as matérias, não poderia tratar. Eu sei, mas veja bem, o que se dá oportunidade para que se faça a sustentação, se Sua Excelência mantém o voto da forma que está posto, um de nós pede vista, eu não sei nem se eu participo desse julgamento ou não. Na questão de ordem, eu já me manifestei porque eu participo. Mas não, eu acho que no julgamento não, porque eu só presidia, não era isso? Sim, desembargadora, a senhora que preside. Tá, mas não participo do julgamento. Não, quem participa é o desembargador Ari. Pois então, veja, aí o que acontece? Penso eu que se o relator mantiver o seu posicionamento, alguém pede vista e traz um voto de acordo com o que ficou consignado pelo colegiado. O desembargador Delcio já pediu vista e trouxe a questão dele. É nesse sentido, desembargador Delcio? Seria, então? A minha sugestão na questão de ordem, eu voto em questão de ordem pelo prosseguimento do feito naquelas matérias que não foram afetadas pelo RDR, ou seja, naquilo que tiver sendo discutido, a cláusula de tolerância, o dano moral e aquela terceira situação, essas matérias não poderiam ser objeto de julgamento. Outras, não haveria problema nenhum, entendeu? Inclusive, quando houver concomitância das matérias, aquilo que está afetado, eu não posso me manifestar, não posso julgar. Ficaria aguardando a decisão do recurso especial para saber se eu poderia prosseguir ou não. Eu sigo essa linha, mas eu teria que realmente depois adaptar o voto, né? Isso, então acho que ouvir a sustentação oral, depois volta para o relator para que ele suspenda o julgamento e faça a devida correção. Vocês não concordam? Eu acho que não seria mais produtivo, senhora desembargadora, adiar para que o relator faça o ajuste e traga, já com o voto que será submetido à discussão, inclusive, e aí sim o advogado sustenta? Porque senão, assim, ele vai falar sobre coisas que... Ele vai colocar em discussão coisas que nós decidimos agora há pouco que não poderiam ser discutidas, não deveriam ser discutidas, né? Não sei se seria o caso de adiar. Agora ou depois, o certo é que ele tem direito de fazer a sustentação antes do voto do relator. Ele vai fazer. Tá certo, perfeito. Ele vai fazer, mas eu já traria o voto ajustado, né? Pois não. Com a palavra, eminente relator, Vossa Excelência gostaria de suspender nesse momento para fazer o ajuste do voto? Sim, e a sustentação será feita na próxima sessão? Sim, eu estou mantendo a sentença de primeiro grau. Eu tenho que ver o que foi que a sentença incluiu, que não está abrangido pelo IRDR, do recurso repetitivo. Então, eu tenho que ver a conclusão da sentença de primeiro grau. Eu estou mantendo a sentença de primeiro grau e ver o que é que tem que ser excluído em vista dessa questão de ordem. É isso, desembargador Delcio? Sim, senhor. Então, pela ordem aqui, Excelência, ficou decidido que nós vamos excluir essas partes e votar só... A questão de ordem já está decidida, então. É isso? Sim.
Sim. Então, nós vamos julgar todos os outros demais processos. Excluindo o que foi afetado pela questão repetitiva. Examinando caso a caso, né? É. Devolvo, então, com suspensão do julgamento, devolvo à presidência ao eminente desembargador Ari com as minhas homenagens. Desembargadora, só permanece na presidência. Nós temos o número 10. Mesma matéria, porém os dois advogados estão presentes. Número 10. Vejamos. Trata-se. Também a mesma questão, né? Eu só vou anunciar, desembargador, acho que Vossa Excelência, em vez de ouvir os advogados agora, ajusta seu voto e na próxima sessão oportunizamos para que ele se manifeste e Vossa Excelência leia o voto, não é melhor? Okay. Já que se trata da mesma questão? Então, é a apelação cível 0640-564 de 2017, em que apelantes Nivaldo Afonso e Flores Meire Costa Antunes Afonso e apelada Pátria 24 Empreendimento Imobiliário Limitado. A relatoria do eminente desembargador Elci Simões, pelo que foi discutido na Corte, vai adiar o julgamento para a próxima sessão. Que a senhora secretária avise aos advogados presentes para a sustentação. Agora sim, devolvo a presidência ao eminente desembargador Ari. Eu agradeço, desembargadora, e entendo que, por arrastamento, todos os demais processos que nós somos relatores serão adiados no tocante à mesma questão decidida agora, correto? Então, a doutora Poliana já pode anotar que eu vou mencionando apenas para adiar. Número 11, desembargador. Número 11. Deixa eu abrir aqui o computador. Tá. Trago a julgamento uma apelação cível que tem como apelante Maria de Lourdes Lima de Souza e Lélio Cavalcante de Lima, apelada Engeco Engenharia de Construção Limitada. Está adiado o julgamento. Número 12 também. Número 12? Sim. Apelação cível, que tem como apelante Patrimônio, Incorporadora Urbe, Empreendimentos Imobiliários, Sociedade Anônima. E apelado Jean Carlos da Silva Noronha. Adiado. Próximo, doutora. Somente, desembargador. Acho que essa matéria somente. Vamos ao número 28, desembargador. 28. Não, 27, desculpa, 27, desembargador. E aquele da doutora que estava aguardando? Ela dispensou, desembargadora, a demanda da sustentação. Ah, tá. Em julgamento, agravo de instrumento que tem como agravante Águas do Amazonas Sociedade Anônima, Manaus Ambiental. Agravado. Tami Silva Repolho. Desembargador Delcio, é o relator, a quem eu concedo a palavra. Diz voto não apresentado. Esse voto não está... Qual é o processo? Disponibilizado. Qual é o processo, senhor presidente? Número 27, desembargador. Não, ele foi disponibilizado, senhor presidente. Está disponibilizado. Pelo menos aqui está anotado que não... Ele foi disponibilizado ontem. Realmente não foi na sexta-feira, foi ontem, mas foi disponibilizado. Mas se os colegas tiverem conhecimento, não eu foi entendo que... tempo. Poderia ser até sexta-feira, não é isso? Ninguém trabalha sábado e domingo também. Isso. Adiado, né, desembargador Deus? Não, eu adio, sem problema. Adio até para que Vossa Excelência possa ler. Peço adiamento, senhor presidente. Vossa Excelência quer adiar, porque se o voto já está no sistema aí para algum colega, quem não tiver habilitado pede vista, mas eu não vejo a necessidade de adiar esse julgamento, até para não prejudicar a advogada que está aí presente. Senhor presidente, é porque existe um regramento que foi decidido lá no pleno, e acredito que será objeto de discussão novamente amanhã, no pleno. Eu até tenho o posicionamento de Vossa Excelência também, tendo que, se o processo está posto, se alguém tem alguma dúvida, pode pedir vista durante a sessão, pode pedir vista por 2 sessões,
Mas, como existia a regra, senhor presidente, realmente, e os colegas gostariam de analisar melhor o voto, eu peço adiamento, senhor presidente, até que se mude a regra que foi imposta lá, determinada pelo Pleno. Pois não. Adiado por solicitação do eminente desembargador relator. Qual seria o próximo, doutora? Número 28, desembargador. Senhor presidente. Pois não. O rapaz se encontra aqui comigo. Tem que fazer manutenção aqui, técnica, na minha tela. E já vai dar 10 horas, ele tem que preparar, porque amanhã tem sessão no Pleno. Eu acho que eu não tenho mais nenhum processo. E eu vejo, doutora Poliana, está acabando aqui a minha possibilidade. Alô, vai e volta. Ó. Só um minutinho, desembargador. Nesse 28, o desembargador vota. Ele já votou? No 28 ele vota. Mas não foi adiado? 28 é a mesma situação. Não. O 28 é a mesma situação. De liberação. Eu liberei ontem. Apresentado em 24 horas. Tá. Tá bom. Eu liberei ontem, domingo. Tá, então tá adiado. Desembargador, eu vou confirmar a presença do desembargador Pascarelli, porque o senhor vota no processo número 1, que ele participa. Mas o desembargador Pascarelli vai comparecer na sessão? Vou entrar em contato com ele agora. Tá. Seria o primeiro processo, doutora Poliana? Sim, desembargador, o primeiro processo. Eu e outros colegas estamos impedidos no citado processo. O relator é o desembargador Wellington, né? Sou eu. Sim. Vossa Excelência vai aguardar, desembargador Chalub? Porque eu já disponibilizei o meu voto, não já, desembargador Wellington? Se eu não me engano, eu estou votando com Vossa Excelência. Isso. E eu ratifico. Então, eu vou sair, que eu não estou mais nem aparecendo, eu vou e volto. Ó. Eu agradeço a participação de Vossa Excelência, mas está liberado, desembargador Chalub. Pedido de sustentação nesse processo, desembargador. Não teria problema, não, né? Continuar, porque com os pedidos de sustentação, é complicado o membro não estar presente na hora da sustentação. Então, tem que adiar, penso eu, não é? O senhor não entende, desembargador, assim? Em respeito ao advogado? Eu estou impedido neste processo, eu não gostaria de me manifestar. Porque é continuidade de julgamento. Se tem sustentação oral, deveríamos estar todos os membros que participam do julgamento, independente do voto anterior. Porque a sustentação poderia levar um ou outro à mudança de posicionamento. Então, não está presente os membros que vão julgar, penso que pode causar uma nulidade. Então, é melhor que se possa adiar, tendo em vista o problema técnico que enfrenta o desembargador Chalub na sua máquina. Isso é só o meu posicionamento. Também concordo, Excelência. Bem, se o relator concorda e o desembargador Ari está impedido, quem preside esse processo, doutora? Sou eu. Então, sou eu. Então, está adiado pelas ponderações feitas, uma vez da impossibilidade de participar do julgamento do desembargador Chalub, mesmo que o desembargador Pascarelli pudesse estar presente. Então, fica adiado para a próxima sessão. Peço que a senhora justifique aos advogados presentes, por favor. E aí devolva a presidência ao eminente desembargador Ari. Agradeço e solicito da doutora secretária que informe qual é o próximo processo. Só um minutinho, desembargador. Número 23, desembargador. 23. Em julgamento, uma apelação civil que tem como apelante Cláudia das Graças dos Santos Mendonça e outros, e apelado condomínio residencial Paradiso Antúrio,
O relatora, desembargadora Socorro, a quem eu concedo a palavra. Senhor presidente. Desembargadora, há um pedido de sustentação oral. Por parte de quem? Dos apelantes. Pois não. Doutor Daniel. Doutor Daniel, por favor. Presente, o doutor Daniel. É o Alisson ou Daniel? Isso. Tá. Ele já está presente, eu não estou visualizando, eu estou sem a imagem de vocês. Está entrando, desembargador. Ele está acessando. Está já. conectando. É o 23, Poliana? Sim, desembargador. Eu voto? Sim, voto. Advogado já está na sala, desembargador. Já está presente? Já. Conceda a palavra ao eminente advogado, solicitando que Vossa Excelência mencione seu nome e a inscrição na OAB, doutor. Presidente, é muito engraçado. Já? Bom dia a todos. Sou o doutor Alisson Daniel, OAB 8932. Todos estão me ouvindo? Perfeitamente, doutor. Obrigado. Então, continuando, excelentíssimo senhor desembargador, doutor Ari Moutinho, presidente desta segunda Câmara Civil, excelentíssima desembargadora Socorro Guedes, relatora deste processo, excelentíssimos desembargadores que compõem esta Câmara, prezados colegas e servidores que nos assistem, eu primeiramente quero desejar bom dia a todos. Excelência, antes de adentrar na razão do mérito da sustentação oral, só gostaria de chamar a atenção a Vossa Excelência sobre este caso em questão, pois a decisão aqui proferida ela não alcançará somente as partes do processo, mas a coletividade como um todo. Eu digo isto porque trata-se daqueles dilemas de vida condominial, no qual a gente sabe que é regido por cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados, onde o texto da lei ele é aberto e não traz expressamente a solução jurídica, né? Traz ali termos e expressões vagas que acabam deflagrando os conflitos que não podem ser resolvidos na esfera privada e cabe ao judiciário dar o norte no sentido da vontade do legislador. Passando isto, o presente processo trata-se aí sobre a nulidade ou não do ato de convocação de assembleia que tinha como por objetivo destituir um síndico, prevista para o dia 12 de agosto de 2017, onde, ao tomar conhecimento do edital, o apelado entrou com uma ação pedindo a nulidade, primeiramente uma liminar para a suspensão do ato, e depois a confirmação de sentença. Aí ele alegou ali, como tese autoral, a ausência de motivação, o não atendimento do quórum e também a questão da afronta do princípio do contraditório da ampla defesa. A nobre magistrada entendeu desta forma e acatou toda a tese autoral e julgou procedente a demanda, cancelando ali o ato de convocação da Assembleia. A gente apresentou a apelação, rebatendo todos os atos, todos os fundamentos da sentença. A primeira dela, que se trata ali sobre a afronta do princípio do contraditório da ampla defesa, a gente já rebate que não há, de forma clara no texto de lei, sobre a forma como se destitui o síndico. O artigo 1349 do Código Civil, ele diz que o síndico ele pode ser destituído, sim, pela maioria absoluta, se cometer irregularidades, não prestar contas ou não administrar conveniente o condomínio. Aí eu lanço a grande questão, a indagação. Em que momento, de fato, haverá a afronta do devido processo legal e do contraditório nesses atos de convocação de Assembleia, se as deliberações da vida condominial são decididas na Assembleia, que são devidamente informadas com antecedência para que todos tomem ciência da ordem do dia. Inclusive, após a ciência que o síndico se manifestou judicialmente para querer cancelar o ato de convocação. Então, ele teria tempo hábil suficiente para se defender na Assembleia, porque ali é que acontece a deliberação. Destaco ainda que ele, por ser síndico, ou ser gestor do condomínio, ele tem a obrigação de estar presente em todas as assembleias, mesmo que por intermédio do procurador. Então,
nesse sentido, a gente não vislumbrou em nenhum momento a afronta ao direito do contraditório dele devido ao processo legal. Outra questão que a gente rebateu o fundamento da sentença é quanto ao ato de convocação, em que a norma magistrada entendeu que não foi obedecido o quórum legal, que é 1/4 dos condôminos, quando o síndico não convoca, porque pela lista apresentada pelo apelado, em folha 76 e 77, ele fala que a maioria ali dos que assinaram o ato não são proprietários ou estão inadimplentes, né? Só que o que acontece? A apelada, ele não juntou em nenhum momento as certidões narrativas para comprovar quem é realmente proprietário ou não. Esses documentos da certidão narrativa, que é o documento hábil para se comprovar a propriedade do imóvel, fica em posse somente deste, né? De forma que, para os apelantes conseguirem esse documento, eles iriam despender de torno de mais R$ 6.000 para tirar. Por quê? São 416 unidades. Então, se é um fato que o autor entra com uma ação constitutiva de seu direito, que é o atendimento do quórum para a convocação de uma assembleia, deveria ele juntar essas certidões narrativas que estão em poder dele, mas não fez. A norma magistrada acatou somente a planilha de Excel, sem qualquer assinatura ou papel timbrado, né, e dispensou o edital de convocação dos apelantes. Eu novamente ressalto aqui que o artigo 373 do Código de Processo Civil, ele fala que o ônus da prova incumbe ao autor, quando é um fato constitutivo do seu direito. Como já disse, né, se ele fala que tem que atender um quórum, que é o direito dele, atendimento do quórum, deveria ele juntar essa certidão narrativa para provar realmente quem é proprietário ou não, e não fez. Ademais, pela própria lista da página 76 e 77, ele menciona ali várias propriedades, onde ele fala que 51 assinaturas do edital são de inadimplentes e 66 são de adimplentes, o que junto somos 117 assinaturas, mais do que o necessário para a convocação, que seria de 104, já que o condomínio é formado por 416. Nessa seara, a gente pede, na reforma da sentença, para poder ficar claro o alcance da limitação do ato de inadimplente, se ele pode convocar ou não a Assembleia, o que não ficou claro ali para a Vossa Excelência, que de juiz Jacó, que acabou entendendo pelo não atendimento do quórum, né? Ela desconsiderou os inadimplentes. Se ela considerasse os inadimplentes, por si só, o ato já teria sido válido. No que tange ainda na fundamentação de Vossa Excelência do juiz Jacó, sobre a ausência da justa causa da decisão do síndico, o artigo 1359 do Código Civil, ele fala, novamente, cito, em que ele pode ser destituído se cometer irregularidades, não prestar contas ou não administrar conveniente o condomínio. A questão do edital foi bem clara, inclusive está junto à folha 72 e 75, onde cita, né, que quando o síndico ele não está administrando conveniente. Então, o motivo da sua possibilidade de destituição já está prevista no edital. Então, não há que se falar de ausência de justa causa ou motivação, porque já está previsto lá. Inclusive, em folhas 135 e 137, existe ali uma ata de reunião onde constam várias insatisfações dos condôminos referente à administração do síndico. Então, existe ali bastante motivação para se convocar uma assembleia. Se vai ser deliberado pela destituição ou não, já é outra situação que somente poderia ser plausível numa assembleia. Os apelantes, ainda em fase de contestação, né, pugnaram pela ilegitimidade do polo ativo. Foi outra questão em que a norma magistrada entendeu ser possível, a legitimidade do condomínio. A gente entende que a questão aí é totalmente pessoal do síndico, de querer se manter num cargo. Eles não juntaram, o condomínio não juntou no processo nenhuma assembleia onde os condôminos são a favor do ingresso de uma ação judicial em defesa do síndico, o que demonstra aí a falta de interesse da coletividade, né? Então, por si só, já deveria ser entendido sobre legitimidade. Mesmo diante dos fatos e fundamentos acima, a norma magistrada entendeu como procedente e a gente recorreu à sentença pedindo pela reforma, para que seja reconhecido o alcance do limite dos atos inadimplentes, para que eles possam convocar a Assembleia, porque a gente viu lá, pela folha 76 e 77, que tem um quórum suficiente, pela ilegitimidade do condomínio, bem como atendendo todos os requisitos legais. Assim encerro minha sessão oral
Obrigado a todos. Peço a palavra, senhor presidente. Devolvo a palavra a Vossa Excelência, desembargadora relatora. Presidente, o voto está posto em respeito ao advogado que fez a sustentação. Eu lerei somente a emenda. Apelação civil, ação declaratória de nulidade de Assembleia Extraordinária Condominial para deliberar sobre a eventual destituição de síndico. Legitimidade ativa do condomínio configurada, realização de assembleia posterior com o mesmo objeto, perda superveniente do objeto, rejeição da preliminar, recurso prejudicado. O voto está posto, Excelência, e eu julgo o recurso prejudicado. É o meu voto. Desembargador Elci Simões, como vota Vossa Excelência? Já votei virtualmente e ratifico o voto com a relatora, Excelência. Também acompanha a relatora, senhor presidente. Proclamo o resultado por unanimidade de voto, recurso prejudicado. Lido e assinado o acordo nesta oportunidade. Permissão de Vossa Excelência. Qual seria o próximo, doutora Poliana? Desembargador, encerramos as sustentações. Vamos para o número 3 da pauta ordinária. Pauta, número 3. Trago a julgamento um agravo de instrumento que tem como agravante Maria Queiroz Xavier. É agravada Petros, Fundação Petrobras de Seguridade Social. Concedo a palavra à eminente desembargadora Socorro Guerra. Senhor presidente, está com vista ao desembargador Délcio. Sim, é verdade. Passo a palavra diretamente ao desembargador Délcio, que é o desembargador Estante. Obrigado, senhor presidente. Eu devolvi os autos com voto declarado, acompanhando sua excelência relatora pela remessa dos autos à Justiça Federal, porque a Previc, na verdade, toda essa discussão da Petros, ela tem origem num TAC assinado pela Previc, e por se tratar de uma autarquia federal, atrai a competência para a Justiça Federal qualquer discussão acerca daquilo que foi estabelecido naquele TAC. Então, acompanhe sua excelência o relator devolvendo os autos, senhor presidente. O desembargador Elci já votou e, como Vossa Excelência convergiu com a relatora, eu vou proclamar o resultado. Pelo conhecimento e desprovimento, Excelência. Exatamente. Recurso conhecido e desprovido por unanimidade. Está como líder assinado, desembargador. Com a permissão de Vossa Excelência. Agradeço e prossigo. Qual seria o próximo, doutora? O próximo é a mesma situação, Excelência, também com vista ao desembargador Délcio, que devolveu acompanhando o meu voto. Vossa Excelência pode até anunciar e já proclamar o resultado. Mesmo fundamento. É um agravo instrumento que tem como agravante Edson José Aguiar de Carvalho e agravada Petros, Fundação Petrobras de Seguridade Social. Mesma situação, recurso conhecido e desprovido por unanimidade. Próximo, doutora. Mesma situação, senhor presidente. Mesma situação. É a mesma situação? Isso. Sim, senhor. Então, vou mencionar apenas o agravante, que é José Nazareno Rodrigues dos Santos, recurso conhecido e desprovido por unanimidade. Próximo. Desembargador número 6, o desembargador Chalub vota, teria que ser adiado. Uma complementação de julgamento. Vou apenas apregoar para adiar o julgamento. É uma apelação civil que tem como apelante Mardiza Veículos Limitado. Apelado JB Ferreguete, Locação e Transporte Limitada. E Júlio Bernardo Ferreguete. Adiado por ausência justificada do eminente desembargador que participa, Domingo Chalub. O próximo. Desembargador, o advogado pediu preferência, é número 13. Só preferência, porque é continuação de
Julgamento. Então, vamos aqui apregoar as partes, o número 13, né? Sim, número 13. Trago a julgamento uma apelação civil em segredo de justiça. Vou mencionar apenas as iniciais. Apelante CEHF e apelada C da SF. O relator desembargador Elci Simões, mas o desembargador Delcio pediu vista que eu conceda a palavra. Obrigado, senhor presidente. Estou devolvendo os autos com voto declarado, pedindo vênia, Sua Excelência Relator, para divergir parcialmente de Sua Excelência, dando provimento à apelação do primeiro apelante para reformar a sentença e fixar os alimentos no valor de 1 salário mínimo e negar provimento à apelação do segundo apelante. É como voto, senhor presidente. Pois não. Como vota Vossa Excelência, desembargador, eu vou devolver a palavra ao desembargador Elci, que é o relator. Vossa Excelência, desembargador Elci, tem a palavra. Senhor presidente, senhores desembargadores, o desembargador divergiu parcialmente e está fixando em 1 salário mínimo. O fixado era em 300 inicialmente. O Ministério Público foi a favor de fixar em 1 salário mínimo. A princípio, eu não vi condições do apelante, do primeiro apelante, de ter condições de pagar o salário mínimo, já que ele tem outras obrigações. Então, eu vou manter o meu voto pela permanência da pensão fixada. Senhor presidente? Conceda a palavra ao desembargador Delcio. Obrigado. Na verdade, o meu voto ele está com base nos documentos que foram juntados aos autos, principalmente imagens de redes sociais do próprio devedor dos alimentos, em que demonstram, pelo menos a meu ver, que a situação econômica financeira dele não corresponde ao documento apresentado por ele como do prolabore dele, de uma empresa a qual ele estaria trabalhando. Ele declara que recebe R$ 1.200, porém, a exteriorização de riqueza dele me parece incompatível com esse salário de R$ 1.200. Inclusive, Sua Excelência, o juiz de piso, quando decretou as medidas provisórias, decretou em um valor maior quando ele estava desempregado do que no final do processo, quando fixou os alimentos definitivos, em valor menor quando ele já estaria empregado. E esse emprego que ele arrumou, curiosamente, ele arrumou justamente depois do início da ação de alimentos. E houve até um questionamento com relação a esse documento que foi impugnado, porque não foi apresentado, junto com ele, documentos que poderiam corroborar que, de fato, ele estaria trabalhando nessa empresa, como o RAIS, como o FGTS, o que só veio ocorrer no momento posterior. Então, essa coincidência, né, dessa carteira de trabalho assinado, justamente no momento em que ele responde a uma ação de alimentos, me chamou a atenção. Mas, além disso, há documentos realmente de rede social, como as festas, veículos, ou seja, viagens, coisas que são incompatíveis com esse salário de R$ 1.200. E, como o pedido é de 1 salário até 3, eu acompanhei o Ministério Público, entendendo que 1 salário mínimo seria um valor que ele poderia suportar e pode suportar, e também, ainda que não atenda a totalidade das necessidades do menor, pelo menos já é um valor superior àquilo que foi arbitrado pelo juízo. Vou colher os votos, já ciente de como Vossa Excelência informou que está em sintonia com o parecer ministerial, colho o voto do desembargador Wellington José de Araújo. Qual é esse número? Porque, como se trata de matéria de pensão alimentícia, eu não realmente... É o 13 da pauta, 13º da pauta. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa, porque 13, né? Eu não tenho. Acho que não tem elementos para... realmente, eu não tenho elementos para votar nesse processo hoje, eu vou pedir vista. Mas solicitar vista, desembargador? Peço vista. Tá. Suspenso o julgamento em razão do pedido de vista do desembargador Wellington José de Araújo. Qual seria o próximo, doutora?
Doutora Poliana, qual é o próximo processo? Desembargador número 7. Desculpa, número 7. Tornamos para o número 7. Em julgamento. É um habeas corpus que tem como impetrado o excelentíssimo senhor juiz de direito da 7ª Vara Civil, da 7ª Vara de Família e Sucessões da comarca de Manaus. O relator desembargador Wellington, a quem eu concedo a palavra. Há um voto vista da desembargadora Socorro, mas eu passo de imediato a palavra para o desembargador Wellington para tomar conhecimento do voto da desembargadora Socorro. Pois não. Excelência, tem a palavra, desembargador Wellington. Esse processo, eu dei um voto, eu nem li o voto, realmente eu não li o voto, o meu voto eu pedi, a desembargadora deu um voto divergente, e eu pedi para adiar para dar uma estudada no processo melhor. Pois não. Então, adiado. Não, eu vou... Não, foi na semana passada isso, senhor presidente. Semana passada. O que eu vou fazer agora? Eu digo o seguinte, o meu voto, eu li o voto da desembargadora, e vou manter meu voto pelos seguintes motivos. A situação do advogado parece até do paciente, parece até que é folgada, ele tem situação financeira boa, mas isso não ocorre. São 2 advogados que estão trabalhando para ele, o que eu percebi é que são colegas. Tem algumas questões que eu queria pontuar aqui. No meu voto, eu, inclusive, estou fazendo referência a 2 julgamentos feitos pelo nosso tribunal, nosso próprio tribunal, em que a desembargadora Graça ela concede o habeas corpus preventivo e a desembargadora Joana Meirelles. Também nesses julgamentos concedeu-se a situação muito parecida. Vou abrir aqui, um minuto só. Bom, o cumprimento esse processo é no cumprimento de sentença. Veja bem. Habeas corpus com pedido de liminar em favor de José Ricardo, contra ato atribuído pelo juiz da 7ª Vara da Família, nos autos do processo número tal, aí que decretou a prisão por débitos em pensão alimentícia. A Fundação narra que o impetrante paciente sofreu drástica redução na fundamentação, melhor, narra-se que o impetrante que o paciente sofreu drástica redução de seus vencimentos desde 2014, quando perdeu o emprego que tinha, o que cessou sua renda fixa bem como o benefício do plano de saúde e o ticket de alimentação que repassava, melhor dizendo, integralmente a suas 2 filhas. O caput do artigo 528, combinado com o parágrafo 2º do Código de Processo Civil Brasileiro, afirma que no cumprimento de sentença,
que condene ao pagamento de prestação alimentícia, o executado será intimado para pagar o débito e provar que o fez, ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sendo que somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento. Nos autos da execução, é possível verificar que o paciente não cumpriu de forma satisfatória com a obrigação, efetuou o pagamento em datas diversas e valores diferentes, sempre sob a alegação de dificuldade financeira. A dívida do paciente é de R$ 58.380,22 centavos. O valor depositado por ele em juízo foi de R$ 9.054, que realmente não corresponde ao pagamento integral da dívida. Contudo, nos autos da execução, o paciente propõe acordo para que consiga efetuar o respectivo pagamento. A desembargadora, a desembargadora que Socorro, que deu voto divergente, questiona o valor depositado em juízo por conta do documento de folhas 19, se referir ao comprovante de agendamento e não comprovante de depósito. Contudo, as folhas 130 consta cópia da petição da advogada dos exequentes, informando que rejeitaram o acordo proposto de parcelamento de débito e requerendo a expedição de alvará para que o valor depositado pelo paciente, documento as folhas 131, e é possível verificar, para o saque, no caso, e é possível verificar que o alvará que o foi referente ao valor de R$ 9.054. E também as folhas 125 a 129, o impetrante informa o pagamento de janeiro de 2020. O que ocorre? Não vamos discutir no habeas corpus essa questão de relativizar ou entrar em minúcias, porque que ele não pode pagar. Mas ele tentou, inclusive, fazer esse pagamento, fazer o acordo, mas a parte não aceitou. O que ocorre? Eu tenho experiência de 40 anos de magistratura, já vi muita coisa acontecer nessa questão de pensão alimentícia. Posso atestar aqui, e um amigo, assim, em termos, porque como eu trabalhava em Parintins, a cidade pequena, todo mundo se conhece, o gerente do Banco do Brasil, ele simplesmente deixou o cargo de gerente do Banco do Brasil, foi ser funcionário comum e, em seguida, abandonou o emprego em razão de uma pensão alimentícia exorbitante que lhe estava sobre seus ombros. Simplesmente virou um vagabundo na cidade porque deixou o cargo em razão exatamente da pensão alimentícia ser altíssima, estava trabalhando somente para a mulher. Neste caso, o que aconteceu com esse cidadão, que eu nem sei quem é, nem conheço, que eu não verifico o nome das partes, esse cidadão, ele perdeu o emprego que tinha na agência de fomento. Depois que saiu da agência de fomento, a pensão continuou nesse valor, que na época ele podia pagar. Hoje ele não pode pagar. Tentou fazer acordo e não pôde. Numa situação como nós estamos vivendo hoje, inclusive de pandemia, há até resolução do Conselho da Magistratura, do Conselho Nacional da Magistratura, orientando para que os juízes não decretem a prisão por pensão alimentícia. Há também um voto do ministro Sanseverino nesse sentido, no Superior Tribunal. Também, no mesmo sentido, eu tenho até saiu no Migalhas, eu tenho aqui. Aqui eu não vou procurar agora, mas posso até mostrar daqui a pouco. A situação que eu vejo é que essa inadimplência é pela impossibilidade. Se ele for preso, vai ser pior. Aí é que ele não vai pagar mesmo. Ele tem boa vontade de pagar, ele provou nos autos que quer pagar, que quer fazer acordo. O problema é que
circunstâncias, geralmente quando há um rompimento do vínculo matrimonial, há uma vindita das partes, geralmente. Então, o que eu percebo é que está ocorrendo, neste caso, há boa vontade e não vejo possibilidade de se fazer um julgamento desse habeas corpus com a decretação da prisão do cidadão. Por isso, eu mantenho o voto no sentido de que conceder o salvo-conduto, já que ele provou, inclusive, que pagou parte do débito e continuou pagando. Este é o meu entendimento, excelências. Vou devolver a palavra, conceder a palavra à desembargadora Socorro, que é a desembargadora Vistante, e que, no seu voto vista, ela, em sintonia com o parecer ministerial, opina pela denegação da ordem. Vossa Excelência tem a palavra, desembargadora. Pois não, presidente. Eu ouvi atentamente o esclarecimento, sempre muito bem feito pelo eminente relator, mas o que eu quero lembrar aos senhores é que nós estamos falando em habeas corpus, um habeas corpus preventivo. E a inteligência do meu voto, justamente por isso, ele não se presta para nós aprofundarmos sobre a condição financeira do alimentante, de arcar com o valor executado, e nós estamos falando também, excelências, de uma execução de alimentos. Essa execução de alimentos não se deu agora em 2020. Ela começou em 2018. Nós estamos nos referindo à situação de 2018. O que ele provou um pagamento, que até o desembargador relator fez referência, foi um pagamento referente à pensão de 2020. Mas aquilo que está sendo executado e cobrado, que já tem bastante tempo, isso ele não arcou com o seu compromisso. Então, o que é importante que a gente lembre que, por ser um habeas corpus, a via é muito restrita. E a alegação ela não encontra respaldo nas provas que estão pré-constituídas nos autos. Então, diante disso, o pedido venha ao relator. Eu entendo com acerto o parecer do Ministério Público, porque nós estamos falando de um débito antigo. O que tem nas páginas 128, como eu já frisei, é esse valor de R$ 4.500 e que não se refere às parcelas atrasadas e vencidas no curso desse processo. E também o enunciado da súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça diz o seguinte: o parágrafo 7º do artigo 528 do CPC, não apenas os 3 meses anteriores à prisão, como todos aqueles vencidos desde então, passam a compor o valor devido, de sorte que apenas o pagamento da integralidade autorizaria a revogação da ordem do encarceramento. Ora, ele não pagou nem 1/3 do valor devido. E a pandemia aconteceu agora, de janeiro para junho. Essa situação vem se arrastando, as alimentantes têm direito a comer todos os dias e, pedindo máxima venha ao eminente relator, eu acompanho o parecer do Ministério Público pela denegação, senhor presidente. Mas eu quero destacar que ela levantou os 9.000 e poucos reais. Mas tem que levantar, porque ele deve 54. Vossa Excelência, a senhora não diz isso, mas ele levantou, sim, esse dinheiro. Sim, mas tem que levantar, desembargador. Veja bem. Pois é, ele pagou 4.000 e pouco, ela levantou os 9.000 e pouco que estavam em juízo e tinha que levantar, porque, na verdade, ele deve muito mais que isso. Mas ele perdeu o emprego, não foi agora também, não. Então, que ele entrasse com uma revisão de alimentos. Mas o habeas corpus não se presta a isso. Com máxima venha, eu mantenho o meu posicionamento. Tudo bem, mas vou mais adiante. Eu quero apenas justificar, ainda agora que eu citei um caso de Parintins, para que ninguém pense que foi um caso meu. Esse caso de Parintins, claro que não. O cidadão era de fora, era de Alagoas, se eu não me engano, e a pensão alimentícia vinha de lá. E todo mês ele pagava, até que chegou um ponto que ele não conseguia pagar mais, porque levava a metade do salário dele. E ele preferiu deixar o emprego, porque ele realmente
era o gerente do banco, deixou o emprego e ninguém soube depois mais notícia dele, a não ser o tempo que ele ficou ainda perambulando pela cidade. Então, é isso. Eu mantenho o meu voto, Excelência, embora entenda que a situação realmente não havia estreita, mas eu quero tecer mais um comentário aqui a respeito do voto do ministro Sanseverino, que ele diz o seguinte, aqui, recomenda inclusive, aos tribunais, no âmbito aqui, sistema socioeducativo, recomendou aos magistrados que considerem, inclusive ele falou isso aqui, no caso da pandemia, a prisão domiciliar. Das pessoas que, por dívida alimentícias, com vistas à redução de riscos epidemiológicos, em observância ao contexto local, disseminação do vírus, artigo 6º da Recomendação 62 de março de 2020 do CNJ, que também fez uma... Pois é. Desembargador Edson, me dá uma parte? Justamente o CNJ não disse que não pode ser preso por alimentos. Ele disse que, se for preso, que essa prisão seja domiciliar. Mas a prisão por alimentos às vezes, é o único remédio, infelizmente, para fazer com que esse pai, que deveria pagar alimentos todos os meses, se veja coagido a prestar com a sua responsabilidade. Essa recomendação que o senhor está mencionando é a 62, agora de 17 de março, né, que é dirigida aos tribunais e que fala disso, do Covid, dessa situação que a gente está vivendo, mas não diz que não pode ser preso. Pode ser preso, mas a prisão tem que ser domiciliar. Somente isso, senhor presidente. Matéria amplamente discutida, eu colho o voto do eminente desembargador Elci Simões. Excelências, eu ouvi atentamente os votos. Eu já havia adiantado o voto com o relator, porque já há, inclusive, uma liminar concedida em RDR, no Pleno, que, não, pelos dois ritos, o rito da execução dos débitos pretéritos e o rito da prisão os 3 últimos meses. E, realmente, nesse caso, o relator, muito brilhantemente, justificou e pese a divergência e o Ministério Público. Eu acompanho na íntegra o voto do relator, com base nessa questão de que débitos antigos, pretéritos, não podem ser objeto de prisão, tem que ser pela expropriação de bens. Nesse caso, o relator bem justificou, eu acompanho na íntegra o voto do relator, senhor presidente. Neste caso, eu vou proclamar o resultado. Por maioria de votos, foi concedida a ordem, confirmando a liminar anteriormente concedida, em divergência com o parecer ministerial. Eu dou como líder assinado o acordo, Vossa Excelência. Líder assinado. Está como líder assinado, doutor? Líder assinado, Excelência. Pois não. Agradeço. Doutora Poliana, qual seria o próximo? 8, desembargador. Qual? 8. Não escutei direito. Número 8, desembargador. 8. Número 8. Em julgamento. Agravo instrumento como agravante, Elizabeth de Fátima Bastos Monteiro. Agravada, Petros, Fundação Petrobras de Seguridade Social. É um caso idêntico, né, que nós já julgamos. Exatamente. Remessa à Justiça Federal. Eu já vou proclamar, então, o resultado por unanimidade de voto. Concorda? Desembargador Wellington, Vossa Excelência acompanha? Sim, Excelência, acompanha. Então, proclamo o resultado por unanimidade de voto, recurso conhecido e desprovido. Qual seria o próximo, doutor? Número 15, desembargador. Processo número 15.
15. Isso. Em julgamento, um agravo de instrumento, que tem como agravante CABEA, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Estado do Amazonas, Banco Alvorada Sociedade Anônima e Banco Bradesco Sociedade Anônima. Agravado, Rosalvo Pereira Fernandes e outros. Com a palavra o desembargador Hélio José de Araújo. Desembargador, só para constar, esse processo do desembargador Chalub está ausente. Votaria desembargador Elci, ou faz o adiamento? Ele não antecipou o voto? Não, desembargador não antecipou. Então, participa do julgamento o desembargador Elci Simões. Desembargador, já tem precedentes, eu acompanho na íntegra o voto do relator. Desembargadora Socorro, como vota Vossa Excelência? Desculpe, presidente, qual é o processo? É o número 15. Um agravo de instrumento. Está sendo um agravo conhecido e provido. Presidente, esse processo ele não estava disponível até as 21 horas do dia 11, que foi e eu não votei. Então, eu peço venha ao relator e peço vista dos autos. Mas esse processo já tinha sido adiado. Ó. Está aqui, adiado desde o dia 8/6. Mas tudo bem. Suspenso o julgamento. No dia 11, eu peço vistas. Qual seria o próximo, doutora? Não, 16, desembargador. 16. Agravo de instrumento. Agravante. Transglobal, Serviço Limitado. Agravada. Petróleo Brasileiro, Sociedade Anônima. E ainda agravada. W. Pereira, Navegação Limitada. Eu sou o presidente e relator. O eminente desembargador Délcio Santos solicitou vista, a quem eu concedo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu estou devolvendo os autos com um voto declarado, onde eu estou trazendo, senhor presidente, duas questões preliminares de ofício para serem analisadas, e que eu entendo que deveria, antes da Corte debater sobre as mesmas, dar oportunidade aos advogados, através de Vossa Excelência, relator do processo. São elas a inépcia da inicial e a ausência de desconsórcio passivo necessário, conforme a fundamentação que fiz no meu voto. Caso ultrapassada essa questão, senhor presidente, eu estou divergindo com todas as venas de Vossa Excelência, divergindo parcialmente de Vossa Excelência na extensão dada por Vossa Excelência. Eu mantenho a suspensão, a tutela de urgência, tão somente no capítulo atinente à suspensão da licitação 724.82.381, mas afasto a declaração de inabilitação da empresa da Pereira e também a contratação da recorrente naquela licitação primeira. Então, são essas questões que eu estou trazendo, senhor presidente. Repito, primeiro, preliminarmente, de ofício, duas questões para serem debatidas, que é a inépcia da inicial e a ausência de desconsórcio passivo necessário, que entendo que os advogados devem ter a oportunidade de se manifestar para evitar decisão surpresa, e, caso ultrapassado, estou divergindo parcialmente de Vossa Excelência, mais uma vez, com todo respeito, para dar parcial provimento ao recurso e deferir a tutela de urgência tão somente no capítulo atinente à suspensão da licitação a que me referi, realizada em 2019, até ulterior decisão nesses autos. Pois não, desembargador Del. Eu li o voto de Vossa Excelência e confesso que eu fiquei impressionado. Por isso, por prudência, eu vou pedir, venha, não apenas a Vossa Excelência, mas a outros colegas que participam do julgamento, para estudar melhor
o sempre brilhante voto judicioso de Vossa Excelência, extremamente cauteloso, que trouxe matéria que eu preciso analisar muito melhor. Por isso, desembargador, eu peço permissão para estudar cuidadosamente o voto de Vossa Excelência, que, repito, fiquei muito impressionado com todas as palavras trazidas no seu voto e quero apresentar a minha manifestação na próxima semana. Não sei... É uma honra, senhor presidente. Não, desembargador. É uma honra, senhor presidente. Eu devolvo a palavra a Vossa Excelência, desembargador Delcio. Eu só quero dizer que o que eu consegui escrever, senhor presidente, também aprendi muito com Vossa Excelência durante meus anos de advocacia, e o senhor sabe o respeito e o carinho que eu tenho, e o sincero reconhecimento da sua grandiosidade como homem e como profissional. Eu agradeço. Tenho a certeza que é sempre crescente minha admiração e o meu respeito que eu tenho por Vossa Excelência. Grande magistrado, que honra e enaltece o poder judiciário amazonense, da mesma forma como ao longo de tantos anos enalteceu a advocacia amazonense. Fica adiado para a próxima sessão. Qual seria o próximo, doutora Poliana? Desembargador. Qual o processo agora? Sem som? 17, desembargador. Em julgamento, um agravo instrumento que tem como agravante JS, Equipamentos Médicos Hospitalar, Eireli Limitada, e agravado Hospital Santa Júlia Limitada. Eu também, neste processo, apresentei o meu voto, embargador Vistante, embargador Delcio, solicitou vista, quem eu concedo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Aqui, senhor presidente, após a análise do caso, eu também ouso divergir de Vossa Excelência para negar provimento ao recurso e manter a decisão interlocutória gravada na forma como prolatada. Pois não, desembargador. Mais uma vez, repetindo as mesmas palavras do julgamento anterior, eu vou solicitar que seja adiado o julgamento para melhor analisar o judicioso voto de Vossa Excelência, na qual Vossa Excelência nega provimento ao recurso. Fica adiado para a próxima sessão. Qual seria o próximo, doutora Poliana? Número 18, desembargador. Em julgamento, pela ação civil que tem como apelante Engenharia de Concreto Limitada e apelada Beta Engenharia Construções de Montagem Limitada. Eu sou o relator e eu estou nesse recurso conhecido e desprovido. Como vota Vossa Excelência, desembargador Elci? Já ratifico o voto virtual com Vossa Excelência. Desembargador Delcio? Acompanho Vossa Excelência. Como resultado, por unanimidade de voto, recurso conhecido e desprovido. Próximo, doutora. 21, desembargador. Número 21. Em julgamento, um agravo instrumento que tem como agravante Elielza Oliveira da Silva e agravada BF, Financeira Sociedade Anônima, Crédito, Financiamento e Investimento. Embargadora Socorro é a relatora a quem eu concedo a palavra. Senhor presidente, eu estou julgando o recurso prejudicado pela perda do objeto. Pois não, desembargadora, mas eu vejo aqui na decisão final, é o 21 que nós estamos julgando, Vossa Excelência, recurso conhecido e provido. Seria... É o número 21 que nós estamos julgando, desembargadora. Não. 21, Cláudia das Graças dos Santos Mendonça? Elielza. Não, é Elielza Oliveira da Silva. Desculpe, presidente, eu estava lendo o processo equivocado. Recurso conhecido e desprovido. O não, Elielza. Gente, eu estou... Eu estou na pauta errada.
Companheira relatora, virtualmente, ratifico. Desembargador Delcio. Pois não, senhor presidente. Acompanhe a relatora. Proclamo o resultado por unanimidade de voto. Recurso conhecido e provido. Lide assinado o acordo, desembargadora. A permissão de Vossa Excelência, senhor presidente. Próximo, desembargador, doutora Poliana. 22, desembargador. Apelante, Jair Oliveira Carmim. E apelada, Telefônica Brasil, Sociedade Anônima. Vossa Excelência continua como relatora, desembargador. Aqui também, senhor presidente, eu conheço do recurso e sou pelo seu provimento. Pois não. Como vota Vossa Excelência, desembargador Elcia? Com a relatora, Excelência. Desembargador Delcio. Também acompanhe a relatora, senhor presidente. Por unanimidade de voto, recurso conhecido e provido. O próximo, doutora Poliana. Número 24, desembargador. 24. É uma apelação civil. Apelante, Elcimara Dias Ferreira. Apelado Instituto Nacional de Seguro Social. Sua Excelência, desembargadora Socorro, reconhecido, recurso conhecido e desprovido em total sintonia com o parecer ministerial. Como vota Vossa Excelência, desembargador Elcio? Ratifico o voto virtual com a relatora, Excelência. Desembargador Delcio. Acompanhe a relatora. Unânime a decisão. Recurso conhecido e desprovido em harmonia com o parecer ministerial. Próximo, doutora. 5, desembargador. Qual? 25. Agravo instrumento, agravante, Amazonas Distribuidora de Energia, Sociedade Anônima. Agravado, município de Benjamin Constant. O desembargador Elci Simões é o relator, recurso conhecido e desprovido. Como vota Vossa Excelência, desembargador Wellington? Eu acompanho o relator, Excelência. Desembargador Delcio. Acompanhe o relator. Unânime a decisão. Próximo, doutora. 6, desembargador. Em julgamento, o agravo instrumento, que tem como agravante Amazonas Distribuidora de Energia, Sociedade Anônima. Agravada, Prefeitura Municipal de Parintins. Sua Excelência, recurso conhecido e provido em parte. Como vota Vossa Excelência, desembargador Wellington? Também acompanho o relator, Excelência. Desembargador Delcio. Acompanhe o relator. Unânime a decisão. Recurso conhecido e provido em parte. Julgamento em mesa. Julgamento em mesa, desembargador, número 4. Número 4. Em julgamento, é um agravo de instrumento que tem como agravante Valdenice Seixas Eivas e gravada Alphaville de Manaus Empreendimentos Imobiliários Limitados. A desembargadora Socorro conhece do recurso, mas nega de provimento. Desembargador Elci Simões. Eu votei virtualmente, ratifico com a relatora. Obrigado. Desembargador Delcio. Acompanhe a relatora. Unânime a decisão no agravo interno. Conhecido e não provido. Número 5, desembargador. Também um agravo interno, que tem como agravante José Odésio Ferreira, agravado Estado do Amazonas. Desembargadora Socorro é a relatora, recurso conhecido e provido. Como vota Vossa Excelência, desembargador Elci? Acompanhe a relatora, Excelência. Desembargador Delcio. De acordo, senhor presidente. Unânime a decisão. Recurso conhecido e provido. Desembargador número 6, tem que ser adiada a participação do desembargador Chaludo. Então, está adiado o processo, é um embargo de declaração que tem como embargante ANB e embargada JCB. Adiado por ausência do desembargador que retirou do plenário justificadamente. O próximo, doutora. Número 7. Não vai terminar. Número 7. Embargo de declaração, embargante. Brasil Soluções, de pagamento limitado, administradora de cartões de crédito. Embargada, JG, Agência de Viagem. Embargador Wellington é o relator. Embargos acolhido para sanar as omissões apontadas. Tem um efeito infringente, não é isso, desembargador? Embargador Wellington é o relator.
conhece dos embargos e sana as omissões apontadas. No mais, persiste o acordo tal qual foi lançado. Desembargador Elci, como vota Vossa Excelência? Acompanho o relator, Excelência. Desembargador Delcio? Também acompanho, senhor. Unânime a decisão. O próximo, doutora. Número 8 e 9 tem que ser adiado, desembargador. Também precisa da participação do desembargador Chalub. Adiado o embargo de declaração número 8, embargante seguradora de líder de consórcio seguro, DPVAT, embargado Antônio Ferreira Vitor. E o outro embargo, que é o número 9, o Banco do Brasil é embargante, embargado Conect Brasil, Comércio de Máquinas e Equipamento Limitado. Fica também adiado por ausência do embargador Domingos Chaluga. O próximo, doutora, seria o último. Número 10, agora, no processo. Em julgamento, embargo de declaração embargante, Amazonas Distribuidora de Energia Sociedade Anônima. Embargado, Agrec, Energia Alocação Gerado. O desembargador Delcio é o relator, a quem eu concedo a palavra. Senhor presidente, aqui eu estou dando parcial provimento apenas para corrigir um erro material, que no cabeçalho do voto da emenda saiu errado o nome do apelante. Apenas nesse ponto. O que ele quer rediscutir a questão dos honorários, mas a Corte enfrentou essa questão e eu trago até, dentro do meu voto, a parte do voto em que consta essa matéria que foi discutida e julgada. Então, é apenas para corrigir um erro material do acordo, apenas no nome do apelante, fazendo constar o nome da embargante no campo da identificação da parte apelante. Embargador Wellington. Eu acompanho, Excelência. Eu também estou de pleno acordo. Estou de pleno acordo, partido de julgamento, e, como bem explicou o desembargador, ele está sanando omissões, mas persiste o acordo na parte como foi lançado. Eu vejo que encerrou a pauta aqui, doutora Poliana. Algum processo mais para ser discutido? Desembargador, teria uma leitura do desembargador Elci. Leitura na pauta anexa, é? Isso. Desembargador, a palavra vai adiar, né, desembargadora? Vai fazer a leitura no próximo? Na próxima sessão? Vou adiar. Okay. Na próxima sessão. Isso, na próxima sessão. Desembargador Elci, Vossa Excelência vai ler o acordo? É o número 1. É o número 1, Poliana? É 06309, desembargador. Acho que é o número 1. É o número 1. Sim, desembargador. Pela ação civil, a ementa, pela ação civil, ausência de documentos dispensáveis, exame do mérito, impossibilidade, extinção. Eu adotei o voto da desembargadora, que realmente eu estava indo pela deferimento da inicial, mas a desembargadora trouxe um voto, eu, por relatone, adotei o voto dela, então ficou assim, no dispositivo 1, ausência de documento dispensável à propositura da ação, e seja a extinção do processo sem resolução do mérito, não podendo o julgador examinar a matéria de fundo da demanda. Apelação conhecida e provida. Eu trouxe a manifestação da desembargadora e no final eu conheço do provimento para extinguir o feito sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ex-vido do artigo 485, inciso 4 do CPC. Foi isso, Excelência. Muito obrigado pela dado já a devida publicidade. Eu vejo que não há mais nada a ser discutido. Eu quero, antes de encerrar a sessão, agradecer aos eminentes colegas. Vocês todos, lamentavelmente, estão ausentes do meu computador, mas tenho a certeza que próximo do meu coração, porque eu tive a oportunidade de escutá-los e vendo que todos estão bem de saúde. Para mim é muito gratificante. Não tive a oportunidade, talvez por um erro meu, de visualizar o plenário. Ou seja, o escritório de cada colega no trabalho. Mesmo assim, tive o prazer e a alegria de tê-los ao meu lado na voz. Termino a
sessão, agradecendo a todos os eminentes colegas, bem como a doutora Procuradora de Justiça. Amanhã estarei ausente, desembargador Delcio. Vossa Excelência falou que vai possivelmente discutir aquela matéria na questão do pré. Lamento, porque tem um exame por volta das 7 horas da manhã e será demorado, eu não vou participar. Mas creia que, se presente estivesse, eu estaria de pleno acordo para que não tivesse essa necessidade de 24 horas, 48 horas. Basta disponibilizar e quem não tiver habilitado para julgar, que peça a vista em mesa ou peça a vista na forma regimental. Eu termino a nossa sessão agradecendo a participação de todos. Muito obrigado. Obrigado, bom dia, presidente. Bom dia, Bom dia. colegas. Doutora Procuradora. Bom dia a todos. Doutora Poliana. Bom dia, desembargador. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos também. Bom dia, boa semana. Até a próxima.